destaque importante, inclusive, 6 empresas que participaram do pregão das novas câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo pediram suspensão por supostas fraudes no processo de licitação. Essa ação ainda está em fase de recurso. De acordo com as empresas, haviam falhas em testes técnicos e do direcionamento para que a Motorola vencesse essa licitação. Entre as acusações, as empresas disseram que houve favorecimento da empresa vencedora e que o equipamento oferecido por ela tem um botão de excluir, mesmo com o edital proibindo a exclusão manual dos arquivos. A Polícia Militar afirmou por meio de nota, eu vou abrir aspas e vou ler um trecho para vocês. As denúncias são infundadas, que o pregão eletrônico para a contratação de 12 mil novas câmeras operacionais portáteis está em curso, cumprindo rigorosamente todas as determinações da Lei Geral de Licitações, fecha aspas, esse o posicionamento do governo estadual. O delegado Palumbo está acompanhando esse pregão, essas manifestações e as empresas que pedem suspensão, dizendo que teria havido aí um favorecimento para que uma empresa ganhasse o pregão. Onde há fumaça, há fogo. Alguns gestores adoram uma licitação. Por quê? Porque vão ganhar. Não estou dizendo que isso está acontecendo nesse caso, mas adoram, porque é uma forma de corrupção. A gente vê um monte de licitação com carta marcada, principalmente para construção de obras, né, de escolas, de creches, né? Por quê? Porque estão se levando de 10% a 15%, 20%. Quando colocaram as câmeras corporais na polícia, muitos com a ideia errada, eu até acabo debatendo com o Felipe Monteiro no programa Morning Show várias vezes, eles falam, não, foi a própria polícia que quis. Mentira. Quem quis foi alguns coronéis, capachos do então governador à época, que se não fizesse o que ele estava mandando, eles iam acabar sendo exonerados. O que acontece é que muitos dos nossos gestores de polícia não são gestores. Muitos dos nossos coronéis são coronéis de pelúcias, delegados de pelúcias, que nunca prenderam nem o dedo na porta. Vou citar um exemplo. Um dos integrantes da minha equipe, capitão Soares, de São Bernardo do Campo, recebeu uma informação que chegou nas nossas redes sociais sobre um ponto onde estavam se armazenando drogas. Para quem é de rua, para quem sabe como é que funciona, essas informações têm que ser checadas na hora, porque senão os traficantes tiram as munições. E pasmem, um traficante foi preso, 6 mil pinos de cocaína, que dá muito mais do que 40 gramas, e o comandante de São Bernardo do Campo quer investigar os policiais porque que eles foram prestar apoio. Tem condição da segurança pública dar certo? Por isso que eu fui favorável quando então o secretário à época, o Derrite, ele separou, né, ele tirou, na verdade, de circulação 20 coronéis e colocou coronéis de verdade, aqueles que são linha de frente, aqueles que trabalharam no choque, na rota, aqueles que faziam prisão, aqueles que estavam lado a lado com a sua tropa. Só assim a segurança vai dar certo. Enquanto a gente tiver aí com gestores, delegados de polícia que nunca prenderam nem o dedo na porta, coronéis de pelúcia que ficam fazendo de tudo para se segurar no cargo, vai ficar muito difícil. Então, eu parabenizo o secretário por essa atitude, ter tirado esses 20 coronéis numa tacada só. Delegado Palumbo, é a opinião e análise de quem já esteve lá e conhece a segurança pública aqui em São Paulo. Você, Gani, a gente já tratou muitas vezes da questão que envolve a necessidade ou não do uso dessa câmera na farda policial. Há ainda uma ideia de grande parte das forças policiais de que isso serviria para fiscalizar o policial e não proteger as forças policiais. Enfim, o que a gente precisa considerar, claro, em relação ao mérito da questão, mas também essa notícia em destaque sobre a possibilidade de suspender o pregão das câmeras que serão adquiridas pela administração estadual. Olha, eu vou ficar com a opinião do delegado Palumbo, que representa, pelo que eu entendi, a opinião majoritária da polícia. A polícia não quer as câmeras corporais, né? A não ser uma pequena ala ali. Evidentemente que em todas as profissões
possa ocorrer eventualmente um mau uso, né? Uma má qualificação profissional. Um professor dentro de uma sala de aula, ele também pode fazer um estrago permanente na cabeça de um aluno, né? Aliás, isso acontece. Ele doutrina ideologicamente, vai doutrinando e depois é quase irreversível o processo de doutrinação. A pessoa sai da faculdade com uma ideia completamente distorcida da realidade, sai um militante, né? E muitas vezes vai colocar ali a sua militância na sua profissão. E aí eu vou defender câmeras dentro, né? Fazer uma espécie de Big Brother ali, câmeras dentro da sala de aula? Não, né? A mesma coisa para um médico. Então, por que o policial teria, médico não, e professor não? Então, não vejo por aí. Eu acho que o que está por trás da utilização dessas câmeras é uma espécie de uma narrativa de que, olha, a polícia comete os seus excessos e aí vamos colocar as câmeras. Então, no final das contas, é uma espécie de demonização das polícias. Nessa questão, eu vejo que quem tem que ser ouvido? O policial. Se o policial ele é contra majoritariamente a utilização dessas câmeras, eu acho que tem que prevalecer a opinião dos policiais que estão ali na linha de frente. Em relação à suspensão dessa licitação, é que houve irregularidades. Aliás, né, em leilões e licitações, parece que a irregularidade está voltando. A gente já viu isso no caso do arroz, né? Sim, pois é. Agora, Luiz Felipe Dávila, você parte do pressuposto, quando uma administração sugere, ou pelo menos a autoridade municipal ou estadual adota essa sistemática, você parte do pressuposto de que todo policial não segue à risca o protocolo em uma abordagem. Na verdade, ele precisa comprovar de que ele não abusa da sua autoridade. Então, quando você coloca a câmera, é como se a autoridade municipal, a administração municipal ou estadual já desconfiasse daquele agente. Olha, nós vamos gravar 24 horas por dia o que você estiver fazendo. Não importa se em operação ou quando você estiver em descanso. E aquilo causa um constrangimento, né? Você entende que as câmeras podem ser úteis em alguns momentos, inclusive para auxiliar em uma determinada operação, mas o tempo todo, 24/7, você acha que é necessário ou não? O governo é que está comprando. O governo está dizendo o seguinte: não, nós vamos manter as câmeras, mas nós vamos ter momentos que essa câmera vai ser ligada ou não, que não precisa ser ligada todo 24 horas, não precisa ser ligado na hora que o policial vai ao banheiro, na hora que ele para tomar um café, na hora que ele almoça. Não precisa ter câmera ligada para essas coisas, mas precisa ter câmera ligada na hora da ação. E eu concordo com o delegado Palumbo, não precisa ser na tropa, por exemplo, da rota que tem um confronto. Isso aí não faz sentido nenhum. Eu entendo que a câmera hoje protege o policial, porque como a gente tem muita gente de esquerda na imprensa sempre acusando a polícia de cometer abuso, a câmera pode proteger o policial, mostrar que o policial agiu mesmo corretamente naquilo. Então eu entendo que a câmera tem até um lado para proteger o bom policial. Fazer uma publicidade positiva. Eu acho que na verdade, eu uma vez conversando até com o secretário Derrite, eu disse, olha, eu acho que a câmera pode ter muita imagem para mostrar o serviço que a polícia presta à comunidade, que pouca gente conhece, que é ajudar as pessoas, que não é só combate ao crime, tirar a arma e ir atrás, matar bandido, não é isso. Faz um monte de serviço para ajudar a população. E isso a população não sabe, eu acho que isso pode mudar a imagem da polícia até. Então, eu entendo que determinadas forças da polícia não precisam ter câmera, não faz nem sentido ter, não precisa ser filmado 24 horas, porque não tem sentido nenhum filmar em horas que essa pessoa não está em serviço mesmo. E então eu entendo que precisa continuar e que a Câmara teve bom resultado. A gente teve uma mensuração do que aconteceu com a Câmara e que isso acabou ajudando, salvou vida de policiais. Então eu entendo que isso é importante e o governo já sacramentou que vai continuar usando as câmeras. Agora, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essas acusações, porque toda vez que tem licitação, quem perde acusa de ter problema na licitação. Então precisa entender o que é mesmo essa questão da licitação. E uma coisa, só para lembrar, um dado que já me chama a atenção. Nós sabemos que esta licitação, esse pregão, vai substituir as câmaras que as licitações estão vencendo e vão vencer agora. Aliás, tem um parte dos contratos que vence esse fim de semana. Então, o que acontece? Se você tem um pregão que não vai acontecer, o
O que o governo vai ser obrigado a fazer? Tem que fazer um aditivo com a empresa fornecedora. E continuar com os contratos vigentes, porque não dá para você tirar a câmera do dia para a noite. Então, assim, tem muito interesse nesse negócio aí. A gente precisa saber separar o joio do trigo, ver o que é verdade e o que não é verdade. Então, assim, se realmente houve problema na licitação, no pregão, e aí precisa corrigir, evidentemente, precisa ser apurado. Mas também tem esse negócio, tem a pressa, porque a licitação vai vencer, não foi feito o pregão e vai forçar o governo do estado a renegociar no aditivo um prazo para que essas câmeras continuem vigorando até esse pregão sair. Pois é, bons pontos levantados pelo Dávila. Delegado Palumbo, depois do break comercial, vou perguntar para o senhor se também a Câmara não poderia ter esse outro viés, né? Fazer uma espécie de publicidade positiva das boas ações, as inúmeras boas ações que são realizadas pela Polícia de São Paulo. Eu mesmo já vi uma porção de vídeos em que policiais militares, mulheres, acabam salvando bebês engasgados. Vários vídeos muito interessantes, inclusive, desse trabalho realizado por várias PMs aqui do estado de São Paulo. O assunto que nós estávamos tratando sobre as câmeras corporais, um processo licitatório que poderá ser suspenso aqui no estado de São Paulo por conta de alegações de empresas que participaram que indicam que teria havido uma ajuda para você beneficiar uma companhia que saiu vencedora. Bom, claro que a gente está aguardando as apurações, os levantamentos, para saber se de fato esse processo, esse pregão será suspenso ou não. Delegado Palumbo, queria trazer o senhor para refletir sobre esse questionamento do Luiz Felipe Dávila sobre a possibilidade do governo do estado de São Paulo adotar as câmeras corporais, mas se beneficiar desses registros para fazer também uma publicidade positiva, porque a maior parte acerta. Exatamente, eu fiz muito isso. Eu colocava um celular no meu colete, filmava as operações e depois essas operações iam para a TV mostrando os bons trabalhos policiais. E por que eu comecei a fazer isso? Porque eu estava cansado de ver a polícia tomando pancada e porrada o tempo todo, como se fosse o tempo todo errada, e não é. A maioria dos policiais são decentes e honrados, 99% são honestos. E a gente não pode ser crucificado por causa do erro de um ou de outro ali. A polícia não sai para matar ninguém, a polícia não sai para bater em ninguém, a polícia não sai para tomar dinheiro de ninguém. E quando isso acontece, esses policiais são punidos. Temos a corregedoria, temos a ouvidoria, temos os inquéritos na Polícia Civil, temos as denúncias no Ministério Público. Então, a polícia é o órgão mais fiscalizado que existe. E o que acontece, na maioria das vezes, é um pré-julgamento. Pré-julgam a polícia o tempo todo como se ela saísse para fazer maldade e matar os outros o tempo todo. E isso não é verdade. Essa narrativa progressista é absurdo. Faz com que o crime bata palmas. Quem adora esse tipo de situação é o crime organizado. Aliás, eles até alimentam algumas ONGs com muito dinheiro para que elas possam ficar o tempo todo colocando em xeque as ações policiais. Então, eu concordo com o Dávila, com o Alan Gani, concordo sim, os bons trabalhos têm que ser monitorados e têm que ser passados para a imprensa, como a gente tem visto operações da Polícia Militar. O que eu não concordo é que eles fiquem sendo monitorados 24 horas, como se eles fossem fazer algo de errado. Tem que ter o acionamento com a polícia. Eu ia nas minhas operações, colocava o celular, quando estava chegando a 200, 300 metros antes, eu ligava o celular e deixava rodando as imagens. E depois, algumas vezes, fiz até prisão de investigador corrupto, prisão de pessoas que ofereciam dinheiro, e eu usei como prova a minha filmagem. Mas eu tinha o livre-arbítrio de filmar ou não. E não um terceiro que eu não sei aonde está, numa empresa que eu não sei quem é, que pode vender essas informações para o crime organizado. Pois é, pessoas da nossa audiência defendendo também que outras profissões sensíveis, naturalmente, do serviço público, também utilizem câmeras, como, por exemplo, juízes de direito, médicos que fazem cirurgias complexas, também professores e os compradores da prefeitura e do governo. Compradores, né? Aqueles que vão comprar itens para a administração pública. Tá certo, obrigado pela sugestão aqui, as pessoas enviando mensagens para a gente em uns pingos nos is. Uma outra informação.